Agora eu quero trazer aqui umas falas do próprio Marte, tirados do livro Os Heróis do Olimpo. É um livro de ficção, mas toda ficção tem uma verdade por trás, né? E vamos analisar de forma simbólica como a gente tem feito até então. Vamos lá. A guerra é um dever. A única escolha é você aceitar isso e aquilo pelo que você luta. Ou seja, né? De qualquer maneira, a gente vai ter que enfrentar algumas coisas na vida e eu já falei qual que é a nossa primeira batalha. Ou seja, bora lutar. A gente escolhe a nossa causa, às vezes a causa ela é entregue a nós pelo eu superior e a gente precisa no mínimo defender isso com honra. Mais uma. A melhor arma de um homem de verdade é a sua mente. Ou seja, a gente unir ação com conhecimento. O conhecimento ele nos difere do reino animal. Vejam só, a gente está vindo desse reino. A gente está no reino hominal e a diferença dos animais é que a gente é um ser pensante. Então a gente inclui o elemento ar na nossa história, né? E isso nos difere dos animais. Por que é importante desenvolver a mente, né? Porque senão o nosso lado animal domina. Simplesmente. A nossa sexualidade ela é bruta, vamos colocar assim. Se a gente não desenvolve uma mente e não estuda e não busca autoconhecimento, a gente vai ficar igual um animal, querendo, vocês sabem o quê. Isso é bem comum, a grande maioria ainda vive dessa forma. Não tem problema, mas se a gente quer se tornar um ser humano, a gente precisa sublimar a nossa sexualidade. Não que ela seja excluída, ela não deve ser excluída. Nunca. Que é a nossa bússola, lembra? Um exemplo disso é a própria carta da força no tarô. Eu não tô com ela aqui não. Na carta da força a gente vê uma mulher abrindo a boca de um leão de forma suave. Resumidamente, essa carta significa a pessoa precisando domar os próprios instintos sem agressividade, apenas com jeito. Porque o nosso instinto ele não é nosso inimigo, a nossa sexualidade não é nossa inimiga. Pelo contrário, é o nosso principal motor de ação. A gente está falando dos chakras lá de baixo. A gente começa daqui. Se a gente não resolve, não age com sabedoria com a nossa sexualidade, respeitando do jeito que ela se expressa, a gente não sobe, a gente não evolui, a gente não passa de chakra, vamos colocar dessa forma. Vamos lá. Mais uma fala. É natural sentir medo. Todos os grandes guerreiros têm medo. Só os idiotas e os loucos não o sentem. Ou seja, né? A gente vai enfrentar batalhas, é claro que a gente vai ter medo. A gente tem uma integridade física a defender. Uma integridade, às vezes, moral, ética, espiritual. Então a gente vai atacar, é necessário, ao mesmo tempo a gente vai precisar se defender. E o medo é uma emoção que representa o quê, né? Opa, peraí. Será que eu posso me arriscar a ponto de realmente agir nessa direção? Por isso que eu trago aqui, para poder a gente começar a analisar a própria ação no mundo, mas enquanto a gente não se sente pronto o suficiente, enquanto a gente ainda tem medo, é porque a gente precisa continuar fazendo a alquimia. Vai mexendo o caldeirão aí. Uma hora você consegue ter força suficiente para poder agir, para poder criar a sua realidade. Enquanto isso, vai mexendo, vai alquimizando. Por que a gente precisa invocar o Deus da guerra na nossa vida, né? Para poder criar a nossa verdade, certo? Criar a nossa verdade. Olha o nível dessa palavra. Uma parte bem interessante que deve ser tratada aqui é sobre a sombra do guerreiro, né? A sombra de Marte. Qual é a sombra de Marte? A gente está falando da raiva como emoção, certo? Esse é Marte. Então, qual é a sombra da raiva? É a própria ira. Inclusive, ela é considerada um dos pecados capitais. Por quê? Por quê? Porque a ira, ela simplesmente apaga a nossa consciência e a gente age unicamente de forma animal. Por isso que a nossa raiva, que o nosso guerreiro interno precisa ser alquimizado. Ele precisa ser humanizado. E com isso, se você entrar na sombra desse arquétipo, você pode ferir quem não deveria ser ferido. Então, assim, vamos vigiar.
porque a gente está falando de um Deus, e um Deus não necessariamente é bom e não necessariamente é mal. Ele inclui todas as características humanas e ultrapassa elas. Isso é um Deus. A própria espada, ela representa uma extensão do nosso corpo. Com a espada você ataca de longe. Só que como a gente está saindo da fantasia, né? A gente não usa espada mais hoje em dia. O que seria o significado traduzido da espada? A ação. Você dá um passo, você sai do lugar. Você estende o seu território. Você amplia o seu território. Esse é o símbolo da espada. Então todo mundo precisa aprender a lutar com a espada antes de aprender a lutar com a magia. Vamos trazer um resumo aqui de tudo isso. Defender a própria ação, defender a própria sexualidade, elaborar o que precisa ser elaborado dentro de você sozinho. Se você tiver ajuda terapêutica, ou então você mesmo buscar o autoconhecimento, você mesmo aprofundar na sua psique, dá certo e é muito bem-vindo. Porque senão é como se você ficasse sem ferramenta suficiente para poder se elaborar e chegar a ponto de adquirir a própria espada, a própria ação na vida, certo? Então, assim, é necessário o tempo como aliado, ele deve ser considerado, porque simplesmente teorizar uma ação e imaginar e fantasiar não é o nosso caso aqui, a gente está falando de agir mesmo, de meter a cara mesmo. E tem toda uma importância na atitude, porque senão a gente fica incriado. A gente se mantém no mundo da fantasia, vivendo como uma extensão, como uma parte da família, da sociedade. E não é esse o nosso objetivo se a gente quer se tornar ser humano. E aí, por exemplo, né? Uma das grandes batalhas que a gente enfrenta é com a família. Não no sentido de você, nossa, eu odeio minha família, vou fechar a porta para eles. Não. Você precisa se individualizar diante da sua família, porque senão você se mantém apenas um membro da família. Quem é você? Ah, é o filho do fulano. E aí? Não que isso seja ruim. O objetivo aqui é traz o Deus da guerra e se torna independente. Quem não quer independência? Porque à medida que você tem independência de ação, as outras independências vão caindo na sua vida, vão chegando, né? Independência financeira, independência para viver um relacionamento, independência para poder se expressar. Quem não quer isso? Fala sério, né? Então a gente traz o elemento fogo como o primeiro elemento, aquele que abre o jogo, aquele que dá a faísca necessária para a roda girar. Só que a gente precisa considerar o restante da mandala. Simplesmente ação desmedida vira apenas um fogo de palha, né? E essa pode ser uma característica de sombra também de Áries, que vai lá e faz, mas... Por isso que a pessoa de Áries, ou o signo de Áries, vamos colocar assim, precisa desenvolver os outros signos também, porque senão ela simplesmente tem ações pequenas demais que não atingem nada nem ninguém, nem ele mesmo. Aí fica parecendo uma criança brincando com uma espadinha de madeira. E lembra que eu citei alguns heróis da ficção e alguns heróis da nossa vida real, né? Eles, de alguma forma, tiveram ações a nível grandioso. Não que o nosso objetivo seja buscar toda essa grandiosidade, não. Mas conquista o seu território. Isso já é mais do que suficiente e isso serve mais de exemplo do que você imagina. E se a gente quer trabalhar a espiritualidade, né, tão falado atualmente, a gente precisa considerar todas as funções humanas. Por quê? A gente está ultrapassando, a gente está trocando de era. A gente está saindo da era de peixes e indo para a era de aquário. Quem abriu a era de peixes para gente? Jesus. Ele veio trazer o signo de peixes como uma necessidade humana a ser desenvolvida. A gente vai falar disso mais lá para frente. Ou seja, a compaixão, o amor ao próximo do jeito que ele é e etc. Mas para isso, a gente tem que se diferenciar
percorrer toda a mandala, levando isso em conta mais do que nunca. Porque o objetivo não é simplesmente criar guerra por criar. O objetivo é a gente se humanizar, entrar para a era de Aquário e se tornar iguais uns aos outros. Não tem essa de, fulano é melhor, fulano é maior. Isso naturalmente pode acontecer, mas a ideia é de que todo mundo é capaz. Ele mesmo não falou? Fareis obras maiores que as minhas. Isso é bem real. Isso é bem possível. Ele não simplesmente jogaria uma frase dessa, tipo assim, não, vocês, coitado de vocês, né? Não, nunca. É amor ao próximo e desenvolvimento com igualdade. Só que alguns vão na frente, outros demoram mais, cada um com seu processo, cada um leva o seu tempo. E isso deve ser respeitado. Mas fazer a própria parte é mais do que necessário, é mais do que bem-vindo. Quer ver? Eu vou trazer agora uns exemplos de profissões relacionadas ao deus da guerra, né? Ao próprio Marte. Profissões voltadas para a área militar, por exemplo. Se você de alguma forma se interessa por essa área, é porque o arquétipo do guerreiro é forte em você, ele quer ser vivenciado na área profissional, entende? A área militar, mas claro que não é só isso. Outro exemplo, academia, musculação, isso aí é o deus da guerra querendo agir no mundo como um profissional, entende? Mais qual que a gente pode trazer? Qualquer tipo de esporte também. Futebol, vôlei, isso tudo é coisa de Marte. Então, assim, se você tem interesse nessas profissões voltadas para adrenalina, isso tudo é coisa do nosso guerreiro, entende? E à toa não é. Às vezes o seu Marte lá no seu mapa está localizado numa área que te chama para isso, entende? Por isso que eu falo, da onde vem a nossa vontade? Existe um mistério. Não é todo mundo que tem interesse em ser policial ou esportista. Ou seja, existe um propósito. O nosso eu superior está nos guiando. Ele está trazendo para a gente a nossa vontade, porque a nossa vontade nos leva até ele. Vou repetir. Por isso a necessidade da integração e da aceitação da própria sexualidade da forma que ela se manifesta. Porque é a nossa setinha, literalmente a nossa seta, no caso dos homens, né? Acho que para as mulheres funciona de forma semelhante também. Então você pega a seta e vê onde que ela mira e vai atrás. Pois bem, e onde que entra novamente o ascendente nisso tudo, né? Vamos só dar mais uma pontuada aqui. O ascendente é a sua ação no mundo. Como que a sua ação funciona e como que você deve se manifestar no mundo. Você precisa considerar o signo do seu ascendente. Olha a importância do ascendente, né? Porque ele representa a própria energia pura. Lembra, não tem lâmpada no signo. O signo é apenas a energia. Então, a energia do seu ascendente, quem é o seu ascendente? Onde que ele se manifesta? O seu ascendente é você. O seu ascendente é o seu corpo. Os planetas dentro do mapa representam as suas funções psicológicas. O ascendente é você. Quem é você?